Oi pessoal, aqui quem fala é o professor Demis e nós vamos agora iniciar nosso estudo sobre gases e falar um pouquinho sobre a equação de um gás ideal. Então vamos lá. Primeiro de tudo, nós vamos identificar o que é um gás. Um gás, pessoal, ele tem umas propriedades bem interessantes que a gente pode estar utilizando não somente para compreender a natureza, mas também para usar nas tecnologias. A questão do estudo dos gases, ela é fundamental para entender futuramente a questão dos motores térmicos, motores a combustão. Aqui na figura, por exemplo, nós vemos balões, que nada mais é do que gases com uma densidade menor do que do ar, fazendo com que balões voem. Então, antes de mais nada, você tem que entender como é o comportamento de algo em estado gasoso. Pessoal, gases são fluidos no estado gasoso. As características diferentes de líquido é porque os gases ele vai ocupar todo o espaço. Enquanto que nos líquidos ele vai ocupar a região onde ele se encontra, o gás ele vai ocupar todo o volume nele contido. Então, por exemplo, aqui, se você fizer uma pressão aqui sobre um gás, ele tem as características de se comprimir e se de expandir. Então, aqui, quando você aplica uma certa pressão sobre o gás, há uma variação do seu volume, coisa que não acontece em fluidos ideais. Para a gente entender melhor o estudo do gás, é necessário a gente primeiro fazer um modelo de estudo. Esse modelo de estudo é chamado de gás ideal. Inicialmente, pessoal, esse gás ideal ele não existe. É mais ou menos naquelas situações onde a gente desprezava os atritos, coisas que não existem na prática. Então, para que a gente estuda? Bem, pessoal, o gás ideal não existe, mas ele está muito próximo de certas situações que vai acontecer no nosso cotidiano, certo? Então, por mais que o gás ideal não exista, algumas situações você pode considerar como sendo um gás ideal. Vamos entender melhor aqui o conceito de gás ideal. O gás ideal é aquele que as colisões entre as partículas são perfeitamente elásticas. O que é perfeitamente elástico? Você imagina, por exemplo, como se fosse bolinhas de sinuca, onde não há elasticidade entre elas. Quando trisca, ela não vai ter um amortecimento. Entre as partículas dele não há qualquer tipo de interação, como forças atrativas ou repulsivas. Então, a parte de eletricidade ou de gravitação entre essas moléculas não vai existir em um gás ideal. Além disso, essas partículas são tão pequenas, que as dimensões delas são desprezíveis. Então a gente diz que ela não ocupa espaço. Ou seja, elas são tão pequenas que você não precisa considerar o tamanho das moléculas. Então, quais são as características de um gás ideal? Primeiro, nele só ocorrem colisões perfeitamente elásticas. Neles não existem interações entre as partículas, nem elétrica, nem gravitacional. As partículas são tão pequenas e por isso você pode desprezar o tamanho delas. Um mol de gás ocupa um espaço de 22,4 litros, independente qual seja o gás. Isso aqui é muito importante, pessoal. Lembrando, isso aqui só serve quando o gás é considerado ideal. O mol, pessoal, é uma quantidade fixa. Grande parte dos gases comporta-se de forma similar aos gases ideais. É por isso que nós estudamos os gases ideais, porque existe uma aproximação muito boa da realidade em algumas situações. E nesses, os gases reais comportam-se como os gases ideais quando eles estão em baixas pressões e em altas temperaturas. Então, já que nós entendemos como funciona um gás ideal, e nós vimos que em certas situações ela se comporta muito com a realidade de alguns gases, como por exemplo do nosso ambiente atmosférico, a gente tem que entender que o gás ele sofre transformações. Nós vamos ver que as transformações gasosas elas estão sempre vinculadas a três características, que é a de temperatura,
a de pressão e o seu volume. Essas são as três principais variáveis de estudo de um gás. As transformações gasosas são aquelas que se considera uma determinada massa fixa de um gás ideal, ou seja, não pode haver um aumento nem um decréscimo de um gás em um sistema fechado, para observar como as variáveis de estado de gases, pressão, volume e temperatura interrelacionam-se entre si, né? Existem três tipos de transformações gasosas. Existe a transformação em que a temperatura permanece constante, que nós chamamos de isotérmica. Existe a transformação onde a pressão permanece constante, chamado de isobárica. E aquela transformação onde o volume permanece constante, que é a isovolumétrica ou isocórica. Nós vamos entender um pouquinho de cada um. Primeiro, nós vamos ver o que acontece quando existe uma transformação isotérmica. O nome aqui já está falando, iso vem de igualdade, né? E térmica, temperatura. Então são transformações em que a temperatura permanece constante em todo estágio. Então, numa transformação isotérmica, a temperatura vai permanecer constante. Só que nós temos um detalhe. Observe que nessa situação aqui da figura, nós temos um certo gás e esse gás está sofrendo uma pressão. Então aqui, como tem uma determinada massa, nós já sabemos que pressão é força sobre área. A área aqui permanece igual, então vai mudar apenas a força peso. Então aqui, como tem duas massas, então aqui nós temos duas pressões, enquanto aqui nós temos apenas uma pressão. Então, o que foi que aconteceu aqui? Nessa situação, quando eu aumentei a pressão, o volume diminuiu, só que ele diminuiu de maneira proporcional. Então, o que acontece em uma transformação isotérmica? Bem, pessoal, o produto da pressão vezes o volume permanece constante. Esse K aqui significa constante em qualquer transformação isotérmica. Esse P aqui é a nossa pressão e isso aqui é o volume. Ou seja, o produto pressão vezes volume tem que permanecer constante numa transformação isotérmica. Isso quer dizer que o produto de P1 vezes V1 de antes tem que ser igual ao produto P2 vezes V2 depois, em qualquer situação. Então, quando se diminui a pressão, o volume aumenta e vice-versa. No caso da figura, a gente observa que houve um aumento da pressão e para permanecer constante o produto P vezes V, o volume diminuiu na mesma proporção. Então, se aqui nós temos um volume V, então aqui nós vamos ter a metade de V, para que o produto permaneça constante. No caso aqui, ó, para exemplificar, seria P1 vezes V1 igual a 2P1 vezes 1 sobre aqui, certo? Então, metade, né? Isso aqui corta com esse, vai permanecer constante sempre, né? No caso aqui, vamos botar V2, ok? Essa é a característica de uma transformação isotérmica. Quem estudou esse princípio da transformação isotérmica foi o Boyle, entre 1627 e 1691, sua vida aí. Então, o que ele descobriu? Ele descobriu que um sistema fechado e que a temperatura é mantida constante, isotérmica, verifica-se que determinada massa de um gás ocupa um volume inversamente proporcional à sua pressão, que é nada mais do que aquela relação constante aqui. E o gráfico disso aqui, o gráfico de pressão por volume, ele vai dar uma figura chamada de hipérbole equilátera. E observa que quanto mais for afastado, maior vai ser a temperatura. Então, se você tem duas hipérboles,
ou isotermas também, que a gente chama de isotérmicas, nós temos T1 e T2. Essas temperaturas são constantes. Mas, como o T2 está mais afastado do que T1, então a gente pode dizer que a temperatura 2 é maior que a temperatura 1. Já na transformação isobárica, nós temos uma transformação onde a pressão é constante. É também conhecido como lei de Gay-Lussac. O fenômeno foi estudado em 1802 pelo cientista Gay-Lussac. Ele realizava experimento como mostrado abaixo, em que há um recipiente de determinado gás, que então tem sua temperatura elevada, ou seja, recebe calor. Com isso, a energia cinética da partícula aumentará, porque a temperatura aumentará. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade das moléculas. E vice-versa. E a pressão se mantém constante, mas aumenta a velocidade das partículas, o volume vai aumentar. Então aqui, pessoal, observe aqui a figura. Nessa figura aqui, nós temos um balão, está completamente cheio. Se eu esfriar aqui o recipiente, as moléculas elas vão ficar menos agitadas, porque nós já vimos que a temperatura é o grau de agitação das moléculas. Diminuindo essa agitação das moléculas, a pressão vai diminuir e, consequentemente, aí, ó, o volume vai diminuir também. Certo? Então, ele verificou que existe uma relação entre a pressão e a temperatura. Então, o que foi que ele viu? Que existe uma relação entre volume e essa relação é proporcional, inversamente proporcional, né? Volume e temperatura. Ela vai ser constante. E que o V1 dividido por T1 de antes tem que ser igual ao V2 dividido pelo T2 depois. O antes e o depois. E o gráfico disso, por ser uma equação de primeiro grau, vai ser uma reta. Aumenta a temperatura, aumenta a pressão. Diminui a temperatura, diminui a pressão. Já na transformação isocórica, ou isovolumétrica, nós temos o volume constante. Ele vai ocorrer quando o volume vai ser constante, ele vai mudar a temperatura e a pressão. E aí um exemplo aqui é a questão da calibragem dos pneus dos carros de Fórmula 1. Como o volume é constante do pneu, os pilotos sempre têm que tomar cuidado com a temperatura dos pneus por causa da pressão que vai ser exercida devido ao atrito. Aumentando a temperatura, vai aumentar a pressão dentro do pneu, que são condições essenciais para que o carro adquira a sua máxima eficiência. O gráfico disso aqui vai dar também uma reta e vai ser também constante. Aqui é a pressão e aqui a temperatura. Ou seja, a divisão de P1 sobre T1 é igual à divisão de P2 sobre T2. E aí, quanto maior for isso aqui, a gente vai ver que o volume também vai ser maior. O gráfico também, devido à equação de primeiro grau, vai ser uma reta. Certo, pessoal? E se a gente não colocar nada constante, existe uma maneira de você verificar as propriedades de pressão, volume e temperatura de um gás? Sim. Essa propriedade é chamada de equação geral de um gás ideal, ou equação de Clapeyron, que ele diz que a pressão vezes o volume é proporcional ao número de mols a uma constante dos gases e a sua temperatura. Essa constante, pessoal, é uma característica de todos os gases ideais. Então, ele vai ter o mesmo valor. Eu só espero que você tome cuidado com a questão aqui das unidades, porque
No caso aqui desse R, a pressão vai estar em atm e o volume vai estar em litros. Você sempre tem que tomar cuidado quando for usar o R, porque dependendo dessas unidades ele vai ter outros valores. E a temperatura tem que ser sempre, pessoal, em Kelvin. Nunca em graus Celsius. Sempre em Kelvin. Então, como a gente analisando a equação, a gente viu que o produto da pressão vezes o volume é igual ao número de mols a uma constante vezes a temperatura. Aqui é a pressão, volume e temperatura, que podem ser alterados. Esse número aqui, N vezes R, é uma constante, porque o N significa o tanto de mols. O mols é a massa de um corpo dentro dele. Se você não alterar isso, não alterar esses valores. E o R é uma constante também. Então, nós vamos deixar aqui isolado. A gente vai ter o seguinte, que P vezes V dividido por T é igual a NR. Ou RN, tanto faz aqui. Então, nós temos aqui isso aqui que vai ser constante, essa partezinha aqui. Então, se você tem uma segunda situação, vamos chamar aqui de situação 1. Se você tiver uma segunda situação, nós vamos ter que P vezes V2 dividido por T2 é igual a N vezes R. Se isso aqui é uma constante, não se altera, então a gente pode igualar, de modo que P1 vezes V1 dividido por T1 é igual a P2 vezes V2 dividido por T2. Essa é a nossa equação geral dos gases ideais. Observe que ela vai valer para todas as transformações, porque nós vimos que quando é isotérmica, nós temos P1 vezes V1 dividido por T1 igual a P2 vezes V2 dividido por T2. Como as temperaturas são iguais, eles vão embora, ficando apenas P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Quando é uma transformação isobárica, nós temos P1 V1 dividido por T1 igual a P2 V2 dividido por T2. Como a pressão é constante, essa pressão vai embora com essa, vai sobrar apenas V1 sobre T1, V2 sobre T2. E quando é isocórica, nós temos P1 vezes V1 dividido por T1 igual a P2 vezes V2 dividido por T2. Aqui, isocórica é volume constante, então vai ficar P1 sobre T1 igual a P2 sobre P2. Então, pessoal, nós vamos agora, na próxima aula, resolver algumas questões sobre essa temática. E bons estudos!